E por que a gente não pode mudar aí, né, esse paradigma do estresse farmacológico para o estresse físico, né, já que a maioria das diretrizes aí estão mandando, ressaltando o papel do ecoestresse em múltiplas patologias, que não só a avaliação de doença coronária, né? Por que a gente não colocar em nosso laboratório uma bicicleta, não necessariamente tem que ser uma ciclomaca, né, que nem a gente está utilizando em alguns serviços, mas uma bicicleta mais simples, para detecção de isquemia, esse é um exame feito em uma bicicleta horizontal, normal, simples, adaptada para fazer estresse, com isquemia apical e lateral bem evidente, né? A gente não precisa ter medo, a imagem sai, os diagnósticos saem, e também é possível, né, bem simples, a gente utilizar o hand grip, ajuda bastante, tanto para avaliação de motilidade, que a gente está em dúvida, algum caso, que tem alteração de motilidade, por exemplo, esse paciente, ele veio para fazer ecocardiograma de repouso e teste ergométrico, e aí nem fez o teste ergométrico, já foi barrado por motilidade, tinha uma alteração apical, e com o hand grip aumentou. E como o Gifone, o doutor Gifone faz, o doutor Caio, o doutor Castilho, utilizam muito as técnicas avançadas com hand grip e ajuda bastante, né, a gente extrair mais do método do que ficar apenas refém da droga, de um centro mais terciário, digamos assim, com capacidade de assistência dos pacientes e um centro um ambiente mais hospitalar, digamos assim, né? A gente pode fazer um exame seguro e fazer diagnóstico em nossos pacientes, né? Então, acho que a gente tem que tentar romper isso da dobutamina, principalmente, que das drogas é a droga que é a mais arriscada de fazer em nível ambulatorial, né? Tipo, deveria utilizar muito mais estresse físico ou vasodilatadores, que a gente consegue fazer diagnóstico, utilizar o hand grip no nosso laboratório, que é simples, que é inofensivo praticamente para o paciente, uma bicicleta simples dessa também a gente consegue fazer muito diagnóstico, né? E se a gente for comparar, essa é uma meta-análise comparando a sensibilidade e especificidade dos diferentes exames para avaliação de isquemia, eles se equiparam, né, tanto do exercício, o eco de exercício com o dobutamina, eles têm sensibilidade e especificidade muito semelhantes, né? Então, não tem por que a gente não se arriscar, não ir para o ecocardiograma de estresse físico, e, na minha opinião, ele é muito mais completo, muito mais bonito, a gente tem muito mais possibilidade diagnóstica, e a gente tem uma aplicação muito ampla, e a gente pode extrair toda a potencialidade do nosso equipamento de ultrassom, do nosso método, e transformar o nosso laboratório em laboratório de excelência. Tá? Então, é um método com acurácia semelhante às outras modalidades, né? Tanto os concorrentes quanto o eco de farmacológico, é não invasivo, a gente não precisa ter, muito, se não for fazer contraste, não precisa nem pegar acesso do paciente, tem que ter um ambiente controlado, tem que ter a possibilidade de atender uma intercorrência, sim, mas uma complexidade muito menor para a gente montar um laboratório, e é o método mais seguro, né, dentro do ecocardiograma de estresse. O exercício é o mais seguro, com menor taxa de eventos e menor mortes registradas. Aqui uma série do Dr. Picano, que como eu falei anteriormente, é o nosso papa aí da ecocardiografia, mostrando, né, que a taxa de eventos é muito menor no exercício. Eu tive, até agora, no exercício, intercorrência maior nenhuma, né, já tenho aí quase 5.000 exames, se não me engano, catalogados, intercorrência morte não nenhuma. Agora, com o dipridamol, tem poucos nas costas, e eu tive uma parada cardíaca em fibrilação ventricular, e a paciente, no estudo positivo, já na recuperação, quase liberando a paciente, era uma lesão de ideia proximal. Então, acontece, intercorrência, entendeu? O paciente sobreviveu, fez o cateterismo, colocou o stent, mas será que isso aconteceria também com exercício, né? A gente, possivelmente não. Então, como é que a gente vai escolher a melhor modalidade, né? Então, o exercício, sempre que possível, na grande maioria dos pacientes, a gente tem que, pelo menos,
pensar se o paciente pode ou não, porque a gente se surpreende. Já contei aqui algumas vezes, parece piada, mas veio paciente de cadeira de roda fazer o exame, né, porque não conseguiram pegar acesso, o exame foi positivo, né, em outro serviço não conseguiu pegar acesso, veio fazer exame, paciente de cadeira de rodas, claro que conseguia caminhar um pouco, não tinha alguma lesão de quadril, mas tinha algum grau de mobilidade. Já veio paciente de muleta, é engraçado, a gente acha que não vai dar e acaba fazendo o exame, e cada vez eu me surpreendo mais. E é uma técnica extremamente versátil, como eu falei anteriormente, porque a gente não vai fazer só diagnóstico de doença coronária, né, que é a principal indicação, a mais frequente em nossos laboratórios, a avaliação de dor torácica ou significado de uma lesão moderada, ou uma lesão incerta na angiotomografia, ou reavaliar, né, o paciente que foi revascularizado, enfim, né, essa é a indicação mais comum nos nossos laboratórios diariamente, mas também vem muito paciente com dispneia, principalmente pós-Covid, aquela fadiga, a gente não sabe se é cardíaco ou não, vem muito paciente com dispneia e fadiga, e o ecocardiograma brilha nesses casos aí, não só fazendo o diagnóstico, como desfazendo algum diagnóstico cardiológico, dando segurança para o paciente voltar para a atividade física, né, para investigar outras etiologias, para se condicionar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Na avaliação da função diastólica, né, que tem os guidelines, os últimos 2 de diástole, vem ressaltando o papel do ecocardiograma de estresse diastólico, que não é um termo que eu gosto de falar, estresse diastólico, porque eu avalio a diástole em todos os pacientes no estresse físico, não custa, é rápido, não toma tempo, é um critério de gravidade do paciente, o paciente que faz isquemia e tem disfunção diastólica com aumento das pressões de enchimento durante o esforço, é um paciente mais grave, é um critério de gravidade, como eu falo para os alunos e para os meus amigos que seguem a mesma linha de ecocardiograma de estresse completo, né, faz parte da avaliação do diástole. E a avaliação de valvulopatias, isso é muito, muito interessante, que todos os guidelines colocam o exercício como primeira escolha nesses pacientes que têm uma estenose mitral, por exemplo, a gente quer saber se comporta como grave ao esforço ou não, alguns casos de estenose aórtica também, insuficiência mitral, para avaliar reserva contrátil em qualquer valvulopatia, desvendar sintomas, principalmente, né? Quando se tem discrepância entre sintomas e a gravidade da valvulopatia, o ecocardiograma de estresse físico, ele funciona aí como um grande detector de mentiras, né? Eu gosto muito de usar esse termo aí, tanto do trabalho miocárdio, que é um detector de mentiras, e o ecocardiograma de estresse também, naqueles pacientes com valvulopatias, né? Para a gente avaliar os sintomas, assim também como o paciente isquêmico, né? Se a gente for olhar o isquímia, o isquímia que veio aí botando em toda a força a avaliação anatômica ao invés da avaliação funcional, né, centrando a nossa conduta no sintoma do paciente, só que o paciente coronário, ele se adapta à doença, se adapta à patologia, e muitas vezes ele não tem sintoma, não é porque ele não faz esforço, não é porque ele não tem sintoma de esforço, ele não tem sintoma, ele não faz nada, ele se adapta à patologia, fica cada vez mais limitado e não tem sintomas, porque ele não sobe 2 nessa escada, e o eco de estresse de exercício, a gente tem o paciente na mão, assim como os cardiologistas antigos falavam, né, se eu tenho um teste ergométrico bem feito, eu tenho meu paciente na mão, se eu tenho um eco de estresse físico bem feito, eu tenho meu paciente na mão. Pacientes com miocardiopatia hipertrófica, avaliar a obstrução via de saída, e agora com o Rendgrip, o estresse isométrico, a avaliação de toxicidade de esteroides é o grande método aí, é fantástico, também dá para avaliar doença coronária, principalmente, né, obrigatoriamente utilizando aí tudo que o ecocardiograma nos fornece como strain, o strain rate, utilizando também o trabalho miocárdio, que se transforma em uma ferramenta praticamente inofensiva, digamos assim, para o paciente. Dificilmente a gente vai ter um evento fazendo um eco de estresse com Rendgrip, né, e muitas vezes a gente tem um diagnóstico, e belos diagnósticos só com a isometria da mão, né. Então, assim, as diretrizes desde 2016, batendo
sobre o papel do ecocardiograma de estresse com as suas múltiplas ferramentas, né, para a gente avaliar não só a motilidade, para avaliar a relação meia-linha, se tem regurgitação mitral durante o esforço, como é que se comportam os gradientes, pressão sistólica da artéria pulmonar, função ventricular direita, né, pelo menos em repouso, baixa carga, pico do esforço e recuperação conforme a evolução do nosso paciente. E se repetiu aí no guideline americano de doença coronária, de ecoestresse para doença coronariana, né, esse papel de avaliação de múltiplos parâmetros, e foi coroado aí pela última diretriz europeia, né, com encabeçado aí pelo Dr. Picano, novamente ele, esse é o nome que tem que ser seguido, ser lembrado e ser replicado em nossos laboratórios, né, botando esse protocolo mais amplo, né, com múltiplos parâmetros, incluindo até ultrassom pulmonar, reserva coronariana, padrões de eletrocardiograma, né, não necessariamente de imagem, etapas que avaliam apenas a resposta eletrocardiográfica de frequência cardíaca, a reserva coronotrópica, né, que traz informação prognóstica para o nosso paciente, que vai fazer toda a diferença para o manejo e a nossa tomada de conduta. Tá? E as contraindicações, falar um pouquinho as contraindicações. Bom, aqui para o estresse físico, como a grande maioria dos pacientes a gente não conhece, a gente não sabe quem que a gente vai fazer exame, a gente não tem essa possibilidade, então, antes de começar a fazer o exame, tem que ver se o paciente tem alguma contraindicação para fazer o exame. Se o paciente vem para fazer estresse físico e tem disfunção grave do VEL, uma fração de ejeção menor que 30% a 35%, a gente não conhece o paciente, não sabe se esse paciente, principalmente se não tiver tratado ou não tiver bem tratado para insuficiência cardíaca, não façam, mesmo que seja estresse físico, porque a gente pode submeter esse paciente a aumento das pressões de enchimento, a congestão, a insuficiência mitral e edema pulmonar. Então, disfunção ventricular grave, se a gente não conhece o paciente, se não tem o diagnóstico, muitas vezes o primeiro exame do paciente é um eco de estresse físico, nunca fez um eco de repouso. Tem disfunção grave, faz só o repouso, conversa com o assistente. Se está suspeitando de doença coronária, a estratificação invasiva é a melhor escolha, né? Ou compensa o paciente depois ver o que faz, porque não faz sentido. O que tem que piorar um paciente com 30% de fração de ejeção para que tenha um teste positivo? Não faz muito sentido, né, do ponto de vista prático e médico, né? E também não vão fazer eco de estresse físico num paciente que nunca fez um eco, que tem uma estenose aórtica importante, sintomática, não faz sentido, isso a gente nunca vai submeter. Isso é uma dica prática, assim, né, bom senso para todo mundo. Não vamos fazer eco de estresse em paciente que a gente não vai ajudar no diagnóstico, ou que a conduta vai ser indiferente de ter ou não ter isquemia, entende? Então, estenose aórtica importante, ou uma outra valvulopatia importante, por exemplo, esses dias veio o paciente para o curso com uma estenose mitral importante, né? Ela veio, não tem porquê, né? Mas esses dois cenários aqui são absolutamente comuns. Não façam exame nesses pacientes. Se é a primeira, claro que se já se sabe que tem disfunção ventricular e quer fazer por algum motivo, tudo bem, mas primeiro contato com o paciente vem porque ele está suspeitando de doença coronária e tem essas duas patologias, não façam, não grave. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer o eco de estresse, eu vejo se o ventrículo esquerdo do paciente, né, se não tem disfunção ventricular, eu já vou olhar a válvula aórtica. Se não tem estenose aórtica importante, muito provavelmente eu vou fazer. Né? Não tem disfunção e não tem estenose aórtica importante, né, a gente acaba indo adiante para fazer o exame. Claro, a gente vai fazer um exame de repouso dirigido completo para ver motilidade, para ver válvula, enfim, mas aqui eu não faço obrigatoriamente esses dois pacientes. E aí vem as contraindicações absolutas, paciente com infarto menos de 3 dias, ou que está com angina refratária, aquela síndrome coronariana, né, paciente internado ainda com dor, né, para que a gente vai fazer um estresse? O paciente tem que ser estratificado invasivamente, paciente com estabilidade hemodinâmica, obviamente, algum sangramento ativo com estabilidade, paciente bloqueado, enfim, aí tem várias contraindicações absolutas, paciente com dissecção de aorta, enfim, aí é bom senso, né, pessoal, não vamos submeter o nosso paciente a um exame fútil, né, a gente tem que fazer o diagnóstico, fazer um exame para ajudar e não para atrapalhar a vida do paciente. Tá? Ressalta essas duas condições, né, disfunção ventricular grave
estenose aórtica importante, porque é muito frequente na minha prática, paciente que eu nunca vi na minha vida, vem fazer estresse físico e tem essas duas situações, eu não vou adiante de jeito nenhum, né? Acaba que o paciente acaba mandando internar, por ser descompensada, acaba internando, mandando operar, mas não faz o exame. E aqui a última diretriz europeia, mostrando, né, as modalidades de esforço, pode ser bicicleta, esteira, ciclomaca, que seria a modalidade mais cara, aí, a modalidade menos disponível, né, mas a diretriz autoriza a gente fazer em outros dispositivos que não a ciclomaca. A gente aqui no Brasil, muito por mérito do doutor José Roberto Ecotal, que aí utiliza a bicicleta horizontal adaptada, mas que o paciente tem bastante conforto e acaba conseguindo fazer na grande maioria das vezes, e nos surpreende diariamente, né, que tanto o paciente que iria para o estresse farmacológico ou para uma outra modalidade com radiação, enfim, modalidade mais cara, consegue fazer na bicicleta horizontal, nesse modelo, essa bicicleta mais simples aí. Então, o protocolo que a gente utiliza, eu utilizo o protocolo de Bal, que foi o que eu aprendi, é o mais popular, é o que está na diretriz, é o mais fácil, muito bem tolerado. A gente começa com 25 watts, vai aumentando esses 25 watts a cada 2 minutos. Paciente bem condicionado, homem, enfim, na bicicleta horizontal, a gente pode começar com 50 watts. Já na ciclomaca, eu parto de 25 watts, porque ela me parece mais difícil de se fazer na ciclomaca. Tem essa diferença de talvez de ergonomia, ou talvez até mesmo da carga, é um pouco diferente na ciclomaca. Eu faço 25 watts para todo mundo. Paciente mais debilitado, a gente pode ter protocolos adaptados, fazer pedalada livre com menos carga, ou fazer a metade da carga, né, 12 watts aí de início, e aumentando aos pouquinhos. Paciente, por exemplo, com estenose aórtica assintomática, no caso, ou paciente que tenha uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, que a gente, né, tem que ficar mais de olho na resposta pressórica e no comportamento dos gradientes, né, que pode, em pacientes mais graves, a gente pode ter um protocolo diferenciado. A rotação, né, um paciente fica numa RPM em torno de 50, né, eu costumo mandar ele não baixar de 40, não passar de 60, que essa rotação, ela não é, o paciente não consegue manter, muitas vezes, continuamente o número cravado, 50 ali, ele fica variando, mas a gente sempre vai orientando ele e estimular a fazer um exercício de qualidade. Então, aqui, a gente tem as etapas, a carga e qual que é a capacidade funcional, né? O VO2 MET do paciente, lembrando que o MET, para a gente saber o VO2 do paciente, multiplica o MET por 3,5. A maioria das vezes a gente tem esses programas de ergometria, já faz para a gente, mas se quiser fazer manual, é só multiplicar por 3, um MET é igual a 3,5 de VO2. Então, a cada estágio a gente vê aqui, né, que nos primeiros estágios aqui é uma carga muito pequena, né, até 100 watts aqui, faz no máximo 6 METs, e isso para um paciente masculino que não atinja a 100 watts, a maioria das vezes é um paciente já que tem uma limitação funcional, já seria considerado muitas vezes, dependendo da idade, um paciente de alto risco, um paciente que não faz, que não ultrapassa, né, a quarta etapa, ou uma mulher que não ultrapassa a terceira etapa, imagine, 4,9 metros, um homem que não faz 7 metros, uma mulher que não faz 5 metros, em geral, são pacientes com uma capacidade funcional mais fraca, depende muito da idade, obviamente, mas em geral, e são pacientes de maior risco. Então, a importância dessa tabela é a gente saber a carga que o paciente fez e a capacidade funcional. Conforme a capacidade funcional, a gente vai determinar o risco. Uma coisa é fazer isquemia
com 4,9 metros ou com 3,7 metros do que fazer isquemia com 11 metros. Então, o paciente faz uma isquemia, o mesmo grau de isquemia, o mesmo eco de motilidade, mas um faz 11 metros e o outro faz 4,9. Obviamente, o que faz 4,9 metros é muito mais grave. Então, essa tabelinha é bem importante, tem nas diretrizes, e ela é bastante prática. E baseado na capacidade funcional do paciente, multiplicando por 3,5, a gente pode ver se a capacidade conforme o sexo e idade, se tem uma boa ou baixa capacidade funcional. Lembrando que ter isquemia com uma baixa carga, baixo nível de esforço, que uma capacidade funcional pequena, baixa, o paciente tem um risco cardiovascular maior. Então, qual que é o nosso objetivo primordial, né, no estresse físico, né? Claro que a gente vai querer que o paciente faça um bom exercício, que ele tenha uma boa capacidade funcional, mas lembrando que os pacientes que vão para o estresse físico não são os mesmos pacientes que vão para um teste de ergospirometria ou para um teste ergométrico para avaliação de capacidade funcional. Quem vai para o estresse físico é para avaliar se tem isquemia ou não. Muitas vezes o paciente é debilitado, está beta-bloqueado, é doente. Então, o nosso alvo é que ele, pelo menos, consiga atingir 80% da frequência máxima, segundo o guideline americano, que saiu em 2020, tá? A frequência cardíaca sobe menos na bicicleta do que na esteira. Então, a gente pode utilizar o duplo produto também como um endpoint. Lembrando que a pressão arterial sobe muito mais na bicicleta do que na esteira, e muitas vezes isso digamos, se equipara, né? Tu ter uma pressão sistólica, aumentar a pressão sistólica, aumentar a pós-carga e vai induzir isquemia tanto quanto o aumento da frequência cardíaca. Então, duplo produto no mínimo de 22.000, e a gente vai querer sempre que faça um exercício de qualidade. A gente vai ficar tranquilo com teste negativo, um paciente que não chegou na frequência-alvo, mas que tem 11 METs, a gente fica tranquilo. Enfim, pode estar beta-bloqueado, o paciente é bem condicionado, fez 11 METs, por exemplo, ou tem uma boa capacidade funcional para a idade, é muito tranquilizador, mesmo que não tenha atingido os endpoints. Diferente de um paciente que é mal condicionado, que fez baixa carga de esforço, que com 25, 50 watts chegou a 100% da frequência cardíaca, eu não fico tranquilo com esse tipo de paciente, compreende? Porque é um paciente que é muito limitado funcionalmente, às vezes não deu nem tempo de fazer isquemia, né, mesmo chegando numa frequência máxima, porque o nível de esforço foi tão pequeno, eu não me sinto muito à vontade com esses pacientes, diferente do paciente do outro extremo, que não chega na frequência, mas que tem uma capacidade funcional muito boa. Então, isso é o que a gente tem que olhar, tem que chegar pelo menos a 80%, 85% da frequência máxima prevista, que tem o aumento da pressão arterial durante o esforço, né, que gere um duplo produto adequado, né, acima de 22.000, e se fez um exercício de qualidade. Então, para a gente ver se o teste foi ou não foi um teste eficaz, eu olho esses três itens e não apenas a frequência cardíaca máxima. Tá? E veja bem, não é um teste que nem eu falei anteriormente, esse não é um teste para ver VO2 máximo, né? A posição não é a melhor, a gente quer qualidade de imagem, ter um meio termo entre frequência cardíaca e nível de esforço do paciente e qualidade de imagem para análise, para diagnóstico de isquemia. Muitas vezes, se a gente forçar muito um paciente jovem, probabilidade de pré-teste é pequena, tá com uma capacidade funcional adequada ali, é claro que o teste vai ser negativo. Se eu ficar forçando para ele chegar no 100% da máxima, fazer o esforço máximo, eu vou perder o exame, a imagem, a qualidade da imagem vai cair. Eu não vou conseguir fazer imagem adequada para esse paciente, e a gente não vai ter diagnóstico. Então, é muito tênue essa linha entre ter uma frequência, um exame máximo no estresse físico e ter qualidade de imagem para análise. Então, a gente tem que ter um meio do caminho aí. Então, muitas vezes o paciente que vem para a gente é doente, que faz isquemia em baixa carga de esforço, né? Então, a gente também não vai precisar fazer esse paciente chegar na frequência máxima. Se fez isquemia, 2, 3 segmentos,
é inequívoco, diferente da frequência, a gente já pode interromper. Então, o raciocínio no estresse físico é diferente do teste ergométrico, que a gente vai se basear só no eletrocardiograma, é diferente de um teste de ergospirometria, que a gente quer uma VO2 máxima. Aqui a gente quer identificar isquemia e ver pacientes se o risco é elevado, o ecocardiográfico é elevado ou não. E quando é que a gente vai interromper o teste? O teste que é positivo, francamente, indiferente da frequência cardíaca, a gente vai interromper. Começou a pedalar e positivou 3 segmentos, a gente já... Oi? Precisa dele. Qualquer coisa eu te peço. Obrigada. Opa. Bom, então o teste que é francamente positivo, a gente vai interromper. Tem 3 segmentos claros que pararam ali no septo, a parede anterior e toda a ponta parou, a gente vai parar, a gente não vai seguir querendo chegar na frequência máxima, que nem eu falei anteriormente. Obviamente, o paciente faz uma arritmia grave, uma taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, uma TV não sustentada, muito frequente, a gente vai interromper. Sintomas incapacitantes, seja dor torácica, dispneia, dor do membro inferior, não é infrequente, o paciente não conseguir mais fazer o exercício. Hipotensão entre esforço, né, queda de mais de 20 minutos de mercúrio da pressão sistólica, exaustão física. É muito comum a pressão sistólica passar de 200 na bicicleta, isso não é um critério de interrupção, mas acima de 240 aí já é uma pressão bastante alta, a gente está autorizado a interromper, até porque um aumento tão abrupto assim da pós-carga pode gerar alterações de motilidade, né, uma resposta volumétrica do ventrículo, né, aumentar muito a cavidade, a gente não saber se é um teste positivo para isquemia por estenose coronariana ou por aumento da pós-carga. E, como eu falei anteriormente, né, assim, num teste de ergospirometria, um teste máximo para avaliar a função, a aptidão cardiovascular, a gente pode ultrapassar da frequência máxima teórica prevista para o paciente, mas no ecoestresse físico, o objetivo não é esse, entende? O objetivo é ver isquemia ou não, né? Então, não tem por que chegar no 100% da máxima ou ultrapassar, forçando o paciente como se fosse, não, vai mais, isso a gente não costuma, porque tem que ter um equilíbrio entre qualidade de imagem para a gente analisar e uma boa qualidade de exercício. Então, quem quer tudo não tem nada. Então, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura nesse exame. E como é que é o nosso protocolo básico? Vejam bem, é básico, não é o protocolo estendido que a gente vai fazer, né? O estendido tem múltiplas outras avaliações, mas o mínimo que a gente vai entregar no exame é como é que funciona. Então, essa linha preta aqui é a linha do tempo, aqui é o que a gente vai fazer avaliações do protocolo, né? Avaliação de motilidade. Tá aqui, a gente vai ver em repouso os cortes apicais, na avaliação de motilidade, 4, 2, 3 câmeras, eixo curto, se possível, enfim, conforme a qualidade de imagem do nosso paciente. Geralmente, os pacientes na bicicleta horizontal têm imagem muito boa dos cortes apicais, tá? Sempre a gente vai olhar como é que está o Doppler colorido mitral para ver se faz ou não faz insuficiência mitral dentro do estudo. Por quê? Porque o paciente que faz insuficiência mitral dentro do estudo é um paciente de maior risco, ou seja, não tem insuficiência mitral e no pico do esforço ele faz insuficiência mitral dinâmica, ele é um paciente de alto risco. Ou ele fez uma isquemia de grande quantidade, que dilatou o ventrículo, fez insuficiência mitral, ou ele fez uma isquemia no território de CX. Então, essa é a grande utilidade da cor. E como o estresse físico é a modalidade mais difícil, tecnicamente falando, toda ajuda é bem-vinda. Então, essa é uma pista muito legal, muito prática, eu utilizo de rotina nos exames, os alunos utilizam de rotina, é um critério de gravidade, e sempre é questionado se o paciente fez isquemia, tá, e fez insuficiência mitral, é importantíssimo. A relação EE' do paciente em repouso, apenas a EE' septal, lembrando que o ponto de corte da EE' septal é 15 ao esforço,
tá? A gente faz essa avaliação obrigatoriamente no final do estudo, nova E-linha, diferente do estresse diastólico, que pode ser feito em baixa carga. Mas, assim, via de regra, esse é o protocolo básico, então a gente vai fazer E-linha sempre em todos os nossos pacientes, o eletrocardiograma em repouso, né? E a gente vai verificar a pressão arterial a cada troca antes de iniciar o teste e a cada troca de estágio. Depois que a gente fez as imagens de repouso, isso é o protocolo básico de repouso, o paciente faz a gente faz uma nova imagem em baixa carga de esforço, tá? Quando a frequência cardíaca aumenta em cerca de 20%. Por que a gente faz imagem em baixa carga de esforço na bicicleta? Por vários motivos. O baixa carga é como se fosse a baixa dose da dobutamina, geralmente o paciente tem acréscimo de contratilidade em baixa carga de esforço, tá? Então, é um critério aí para avaliação de reserva contrátil do paciente, pode ter resposta bifásica, o paciente que tem alteração de motilidade em repouso, e principalmente porque muitas vezes em repouso a gente tem um padrão de imagem, o paciente começa a pedalar, hiperventilar, pode descer um espaço intercostal à janela e ter outro padrão de imagem. Então, ele acaba sendo um padrão comparativo para a evolução do exame no lugar do repouso, em alguns casos que a janela modifica muito, ou a janela é muito custosa em repouso, não está boa em repouso, e às vezes em baixa carga melhora, já que o exercício melhora a imagem. Por incrível que pareça, isso que é o que acontece. A gente vai sempre dar uma olhada, revisando a contratilidade, mas obrigatoriamente a gente tem que ver, né, perto da submáxima, cerca de 20 batimentos antes da submáxima, a gente vai revisar a contratilidade, podendo adquirir ou não como uma etapa de pré-pico ou não. Eu aboli um pouco esse pré-pico nos cursos aí, porque é uma etapa que o aluno tem muita dificuldade de capturar e acaba invadindo o pré-pico para dentro do pico verdadeiro. Então, no mínimo, olhar a contratilidade na 15 a 20 batimentos da submáxima, ou próximo, ver que o paciente está cansando, já dá uma olhadinha. Tá? E antes do paciente chegar na submáxima, exaustão, faz uma nova imagem de insuficiência mitral, isso numa frequência cardíaca bem próxima da frequência máxima, porque, como eu falei anteriormente, quem faz insuficiência mitral durante o esforço tem um maior risco, tem uma gravidade ecocardiográfica maior, e pode ser que o paciente seja isquêmico e seja uma pista para a gente olhar melhor a parede lateral. Já aconteceu comigo, na parte 2 eu vou trazer esse caso, de que o paciente começou com dor, eu não encontrei alteração de motilidade, fiz o color da mitral, ele estava com insuficiência mitral, aí eu foquei bem na parede lateral, e esse paciente estava fazendo uma insuficiência mitral e estava por isquemia da parede lateral. Então, ele nos ajuda muito para direcionar o nosso exame, que apesar de não ser perfeito, ele nos traz muita informação e nos ajuda, né, na tomada de decisão clínica. O eletrocardiograma a gente vai fazer na frequência máxima, obrigatoriamente, tem um registro, né, até para documentar a frequência que o paciente chegou, ver se tem alteração eletrocardiográfica ou não. E a gente começa as imagens de pico no exercício, quando o paciente está próximo à exaustão, ou na frequência submáxima, ou quando o paciente está fazendo isquemia, a gente inicia a captura contínua. Vejam bem, aqui tem uma tecla, tem uma opção no preset dos softwares de captura contínua. A gente aperta o botão uma vez, ele fica capturando continuamente, e depois a gente vai escolher as melhores imagens para análise, ou até, caso a gente queira fazer técnicas avançadas como strain, a gente poder trocar, não ficou bom esse aqui para o strain, a gente pode trocar, ou fiquei em dúvida nessa parede lateral, vamos ver se tem outra. Lembrando que o exame alterado, a alteração de motilidade, ela vai persistir nas diferentes imagens que a gente adquiriu na captura contínua. Se tem só em uma imagem, é provável que esse paciente não está fazendo isquemia, seja um falso positivo, e se essa imagem de alteração de motilidade persiste nas outras de captura contínua, é relacionado à doença isquêmica. E depois que a gente faz a captura contínua, a gente pode fazer, quando o paciente
quando a gente iniciar a captura contínua, perdão, a gente já começa uma recuperação ativa, vai diminuindo a carga de esforço para que o paciente pedale mais devagar, que respire mais devagar e que ainda com frequência alta a gente tenha essas imagens de qualidade na captura contínua. Então, a captura contínua, a gente chegou na frequência, ou está tendo isquemia, ali a gente começa a capturar, já vai reduzindo um pouco a carga, se está em 100, eu diminuo para 75, aí mando pedalar mais devagar, ou boto para 50, para quê? Para ter mais de qualidade e de poder fazer o stream, para poder fazer o Simpson, para poder tirar a nossa dúvida e fazer o stream duplo, enfim, o que a gente quiser. E quando a frequência cardíaca ficar cerca de 120 batimentos, quando não tem mais fusão das ondas EA, a gente faz a relação em linha novamente, né? Lembrando que ter aumento das pressões de enchimento durante o esforço, o paciente tem um maior risco ecocardiográfico, o significado de uma E' aumentada é igual o significado de ter alteração de motilidade no esforço, então é uma etapa muito importante, uma informação muito importante para o nosso paciente e para o clínico que pediu o exame. Esse é o protocolo básico que a gente vai apresentar. Durante o curso, a gente vai acrescentar a avaliação do ultrassom pulmonar também, em repouso e pós-esforço, que também adiciona informação, é fácil, prático, a formação é rápida, né, o entendimento, ao aprendizado, e traz informação prognóstica importante. Então, isso é o que eu tenho para apresentar a respeito do protocolo básico, da primeira parte, e agora eu vou apresentar um caso para demonstrar como é que é, na prática, o ecocardiograma de estresse físico. Deixa eu pegar aqui. Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Issan, Oi. parabéns aí pela apresentação, Eu não terminei ainda, eu vou apresentar um caso. Não, mas então, até então. Eu vou Viu? apresentar um caso para mostrar como é que é o protocolo. Sim. Na prática, né? Porque aqui é uma introdução e como é que é apresentado o display, né? Como é que é o raciocínio em cima disso que a gente fez, como é que é um caso, tá? Até essa apresentação aqui, antes do caso, alguma dúvida? Não, a minha dúvida não é sobre justamente esse protocolo de bicicleta, que a minha dúvida é no hand grip. Não sei se você poderia falar alguma coisa a respeito. A aula vai ser basicamente o estresse na bicicleta, mas eu falo do hand grip depois. Só deixa eu apresentar meu caso aqui. Então, tá bom, Tem tá ok. aqui alguma dúvida, não? Não, tem. Vou tocar. Estão vendo minha tela? Sim. Bom, então aqui, ó, esse é um caso do primeiro curso feito na minha clínica, antes mesmo da ECOP, que foi em agosto de 2023. Esse foi acho que foi o último exame do aluno. Já tinha feito 2 dias de curso, era o segundo dia, só prática, né? A teoria era online. E aqui é o começo do exame. Então, ele começou aqui, tá? Fazendo linha B, que estava treinando, né? Fazendo ultrassom pulmonar. Então, aqui é a linha pleural, aqui é outra linha pleural, e ela vai se repetindo, né, em espaços equidistantes, não tem líquido no pulmão, a gente faz bilateral, né, isso que eu tenho gravado desse exame. Aqui que eu digo sempre a fazer um Doppler colorido da 4 câmaras, né, tem uma insuficiência mitral discreta. Aqui a gente já vê que não tem disfunção ventricular grave, que não tem estenose aórtica, mas é a rotina, né. Faz a relação E', vamos fazer aqui, relação E',
deu 12, tá errado. Só um pouquinho. Vamos tirar isso aqui. Relação E', deu 4. Vai dar 53 divididos por 4. Vamos ver. A gente fez a relação E', aqui procurou, esse paciente tem estenose aórtica grave, não tem uma insuficiência aórtica leve. A relação E' deu 12, perdão. Aqui o ultrassom pulmonar em 4 campos, é que está fora de ordem aqui no software. E as imagens de repouso. Aqui ele pegou 4, 2, 3 para external e eixo curto. Obrigatoriamente as apicais. A gente tem que ter as apicais para fazer o estudo. Não tem disfunção ventricular grave, tem disfunção diastólica grau 1, não tem estenose mitral, tem uma estenose aórtica, tem uma insuficiência aórtica discreta, uma paciente diabética, 70 e poucos anos, com uma dor posterior, não parecia ser uma dor torácica de etiologia coronária, era mais nas costas, mas de vez em quando tinha relação com o esforço, às vezes não tinha, e acabou vindo para estratificar no estresse físico, uma paciente até que acompanhava comigo. Motilidade, nada que chame atenção em repouso. Aí começa 4 câmaras, o que a gente faz? Faz o baixa carga, 80 batimentos em repouso, e baixa carga de esforço, aumentou um pouquinho mais de 20%, faz o baixa carga aqui em 25 watts. Então, essa aqui é a imagem de baixa carga, todos os cortes. E antes disso, como está fora de ordem aqui, todo mundo que vem fazer o curso, eu ensino a ver coronária, todo mundo vai fazer o curso agora. Em setembro vai aprender a ver coronária, o de novembro também, o objetivo é fazer um estudo completo. E o rapaz pegou esse fluxo aqui é um fluxo diastólico. A gente tem certeza que esse fluxo é coronário, porque ele está dentro da diástole, né? A gente para aqui, ó, tá bem pertinho da onda P, é um fluxo diastólico, tá? Turbulento, certo? Então, é um fluxo diastólico. E quando ele fez o Doppler desse fluxo, que quem não está acostumado a ver Doppler coronário, que é todo mundo, né, praticamente, o fluxo é predominantemente diastólico, de baixa velocidade, normalmente entre 20 e 40 no máximo de velocidade, e a diástole é o dobro da sístole. Então, esse aqui é o fluxo sistólico e aqui o fluxo diastólico. O fluxo diastólico, geralmente, é 60%, em torno de 50% maior que da sístole, tá? Quando essa relação ela modifica, a sístole fica em torno de 60% da diástole, é um sinal indireto de estenose coronária. Então, quando eu vi esse fluxo, eu falei para ele, vai dar positivo território de DA. Aí ele ficou me olhando com uma cara assim, né? Tipo, esse cara tá louco, né? Só por esse fluxo aqui. E isso acontece com frequência. Até com o Gifone uma vez aconteceu, eu falei para ele, ficou me olhando, assim. Enfim. E a gente já estava suspeitando de lesão de DA aqui, por esse padrão de fluxo. É que nem quando a gente faz carótida, né, que aumenta a velocidade diastólica, né, não só a velocidade de pico sistólico, quando aumenta a velocidade diastólica é um sinal de que tem estenose. Aqui é a mesma coisa, né? Mas o raciocínio é semelhante, só que o fluxo predominante na carótida é sistólico e na coronária é diastólico, então inverte um pouquinho. Então aqui eu já falei que ia dar. E quando ele fez o baixa carga aqui do apical, duas câmeras, já positivou na parede anterior. Aí ele ficou me olhando com uma cara, mas como que já positivou na parede anterior? Né? Porque a gente já estava esperando, né? Então a gente já estava olhando para a ponta. Se a gente olhar aqui, essa ponta é triangular, essa ponta aqui é arredondada, né? Se a gente for olhar o vetor aqui, ele vai mais ou menos para o terço apical,
aqui ele desvia para cima, eu falei, positivou no anterior, ele ficou me olhando, assim, aí deixei ele, a ponta arredondou aqui, olha aqui, ela fecha triangular, aqui está redonda, então são achados, assim, de estresse físico que chamam a atenção, que a resposta normal seria o contrário, seria aumentar a contratilidade, né, em baixa carga, tá com uma fração de ejeção já maior nessa parte do esforço, e vejo aqui, aumentou menos de 20 batimentos. Bom, e aqui foi o pico do esforço, né, quando eu pedi para ele parar o teste, porque aí positivou bem evidentemente, né, a ponta ficou redonda, o septo e a parede lateral apical ficaram com alterações de motilidade bem claras. Aí, sim, ele viu a parede anterior que parou, se a gente for comparar essa parede anterior com essa parede anterior, está bem diferente o volume da cavidade, uma coisa que eu gosto de mostrar. A gente tem que sempre ver no final da sístole. Então, a gente vai interromper aqui, vai procurar o frame da sístole, aqui, final da sístole, e a gente vai ver que tem diferença na cavidade. Isso é uma cavidade triangular, e aqui é uma cavidade que está arredondada com a ponta, né? A gente pode, se quiser, por exemplo, medir, né? Medir aqui, simples, com caliper, não precisa, a gente não precisa muita técnica aqui, por exemplo, aqui basal, 27 milímetros, 29 milímetros, 23 milímetros, médio, e apical, 15. Aqui, tudo bem, pode estar parecido, 30, aqui, já, 23 está igual, e a ponta aqui. Ali estava em 15, aqui está 23. Então, a ponta, ela não está tão pequenininha assim. Então, a gente pode ver de várias maneiras. Também a gente pode fazer, por exemplo, ver só o volume no final da sístole, né? Então, a gente vê aqui, faz um volume aqui. Ó, 27 ml, e se a gente quiser fazer aqui... Ixi, perdão. 27, vamos gravar esse número. A gente faz aqui. 17. Então, assim, tem várias maneiras. Esse formato aqui, se a gente for ver só o formato da cavidade, aqui é mais triangular, aqui já não é mais triangular, a gente consegue ver que está arredondado, enfim. É bem clara a alteração de motilidade. Vamos ver os outros cortes. Aqui não é tão claro, mas a gente vê que aqui a ponta é triangular, aqui a ponta fica arredondada aqui, porque pega a porção média do septo, a parede lateral apical fica meio desengonçado, e foi um teste francamente positivo, e vejam que a frequência máxima foi 120 batimentos, foi baixa carga de esforço, 50 watts, dá menos do que 4 metros, a paciente teve um pouquinho de dor no exame, paciente bem grave. E tem outra coisa legal que ela fez, dentro da mesma linha de protocolo básico, que nem eu falei durante a aula, é que ela fez insuficiência mitral, né? Vejam aqui uma insuficiência mitral discreta, e aqui ela fez uma insuficiência mitral aí, mais para moderar. Ah, mas não é grave. Não, não é grave. Mas ninguém deve fazer insuficiência mitral dentro do esforço. Isso não é uma resposta normal, é longe de ser uma resposta normal, é uma resposta bem patológica. Né? Então, esse caso foi muito marcante, assim, porque foi do primeiro aluno aqui no meu serviço, né? Começou a minha função como professor de eco de estresse com esse caso, e a paciente foi para a coronariografia, e ela tinha uma lesão de tronco, lesão de DA proximal e marginal também. Paciente extremamente grave. Tem outros achados aqui interessantes, né, que eu gosto muito do strain Doppler para avaliação do estresse físico, porque eu consigo
com imagens não tão boas, eu consigo em pacientes dar a resposta na hora, não preciso botar no software para fazer o trabalho miocárdico. Então, naquela época eu não fazia trabalho miocárdico, não tinha o EcoPack, né? Então, só vou apagar aqui. Aqui a gente tem que apagar as medidas para não dar conflito. Então, o Stream Doppler, aí a gente, além de adquirir as imagens todos os protocolos, pausa o protocolo, tem um botão de pausa, o protocolo adquire essa imagem de Doppler pulsate, do Doppler tissular, né, dos cortes que a gente quer. Eu costumo fazer, né, todos os 4, 2 e 3 câmeras, todos apicais, e uma imagem do Doppler contínuo da válvula mitral, da válvula aórtica, para a gente medir os tempos, né, de abertura e fechamento valvular aórtico, que no Strain 2 dele já mede automático, né? Então, aqui a gente mediu a abertura, mediu o fechamento, e a gente vai para aquelas imagens lá. Como eu já fiz esse caso, eu sei que eu separei os melhores cortes aqui para a gente analisar. Então, olha que interessante, ali naquela parede anterior, aqui que a gente vê que tá isquêmico, né? Mas como é uma aula, né? E como era uma aula para o Marcos, até meu querido primeiro aluno, muito bom em cardiografia, está fazendo eco de estresse. Ele para mim, a decepção é só o farmacológico que ele faz, mas ele disse que o meu curso ajudou para o farmacológico também. Eu falei, cara, o curso é estresse físico, né? É na bicicleta e sentado. Ele meio que se chocou, assim, né? Mas está ajudando ele também no farmacológico. Então, aqui a gente vem para aqui o análises e pode ver o strain. Nesse caso, eu não quero ver curva de strain, eu quero ver se tem contração pós-sistólica. Então, aqui a parede inferior, se a gente for ver, a porção média para apical, ela vai deformando, e o pico de deformação passa um pouquinho do fechamento valvular aórtico, mas não excede aqueles 20%, enfim, não é uma contração pós-sistólica tão patológica. Seria mais para fisiológico. E a parede anterior, no mesmo nível, vejam bem, uma deformação pequena, bem menor, ó, menos de 10, no pico aqui é 5, e a máxima deformação passa do fechamento valvular aórtico. Então, aqui eu tenho certeza absoluta que esse paciente está fazendo isquemia anterior. Absoluta certeza. Isso aqui, quando acontece de maneira transitória, ou seja, aparece, desaparece, aparece no ecocardiograma de estresse, num paciente isquemia, obviamente, né? Então, ficou muito bem documentado esse caso aqui, né? Foi muito bonito por vários, né? Foi emblemático por vários motivos e também por isso, né? Então, essa aqui é uma curva de contração pós-sistólica, né? Muito bem demarcada. Eu fiz mais de uma imagem, todas elas têm o mesmo padrão, né? De deformação pós-sistólica. Aqui a parede inferior teve uma deformação normal e a parede anterior tendo um pico de contração, uma deformação reduzida, essa é a curva de strain, só de uma parede, e o máximo de deformação depois do fechamento valvular. Então, esse caso ficou emblemático, né? Fez a insuficiência mitral, mostrando que é importante avaliar a insuficiência mitral, porque o paciente é de maior risco, o paciente fez isquemia rápida, baixa frequência cardíaca, ou a baixa capacidade funcional, isquemia extensa e, né, aumentou a cavidade no volume sistólico, fez alteração de motilidade, fez alteração de deformação aí, e era lesão de tronco e estava na nossa cara. Demorou quase um ano para fazer o cateterismo e essa paciente quando fez o cateterismo, não saiu do hospital, foi para revascularização. Então, um teste rápido, seguro, né? Vejam qual paciente que tem lesão de tronco que faz um teste de ambulatório. Quem que imaginaria que essa paciente ia ter lesão de tronco, né? Assim, só por motilidade, ela era na cara uma DA para mim. Isso aqui é alteração característica de DA, né? Tronco eu esperaria muito mais, né? Uma resposta muito mais violenta, assim, uma dilatação de cavidade maior. Mas, né, os pacientes não leem os livros, né? Então, esse é um caso muito, muito bonito. O paciente está bem, o colega que fez também está bem no exame, né? Tá bem na sua prática diária,
E isso a gente vê com frequência, eu vejo com frequência no laboratório esse tipo de paciente aí. Agora sim, vamos conversar um pouquinho. Alguma dúvida, pessoal? Então, você mede normalmente o E', a relação E', depois que você termina o esforço, né? Isso. É assim, eu faço de rotina. Eu não gosto do termo estresse diastólico, tá? Eu acho, primeiro que até hoje eu só fiz um estresse diastólico a pedido, tá? Claro que os meus pacientes eu faço, eu quero ver a diástole, tudo bem, mas eu só fiz um a pedido, o colega é ecocardiografista, também aprendeu comigo a fazer estresse, e foi no pai dele. O único pedido de estresse diastólico foi esse, tá? Os outros todos eu fiz, e a gente faz diagnóstico de disfunção diastólica, todos vieram para avaliação de isquemia e acabaram que tinham disfunção diastólica, porque a gente faz de rotina. Então, que nem eu falei, repouso em linha septal, é a septal que eu faço, porque é o estudo do Peteiro, o estudo se não me engano, da Rebeca Hahn ou da Patrícia Périca, foi com em linha septal, acima de 15. Por que o septal? Porque é o mais fácil de fazer. Então, é a linha septal acima de 15 no esforço, é a pressão de enchimento aumentada. Ponto. E aí eu faço quando eu vou fazer o ecoestresse diastólico, que eu nunca faço a pedido, né, mas se eu quero ver diástole, tu podes fazer uma diástole em baixa carga, 25, 50 watts, para ver se aumenta a linha, se aumenta só a linha septal, né, tem que aumentar, que nem aumenta a fração de injeção, a linha a septal tem que aumentar, mas a relação não pode aumentar, né, se ela aumentar, ficar maior que 15, o paciente é considerado tendo aumento de pressões de enchimento durante o esforço. Eu faço na recuperação com a frequência cerca de 120, que é uma frequência que geralmente já não tem fusão de onda E e A, né? Então já é uma frequência boa para ter. E ter aumento de pressão de enchimento é tão ruim quanto ter alteração de motilidade no estresse físico. Então é super importante, a gente tem que fazer, é fácil, dá para fazer em todos os pacientes e não tem desculpa. O strain dá para fazer em todo mundo? Não dá. Strain não dá para fazer todo mundo. Estresse físico e bicicleta não dá. Porque não tem imagem, às vezes, ou porque rodou, ou porque, enfim, não dá para teimar. Mas o E' tem que fazer regurgitação mitral, tem que pesquisar, fazer linha B, tem que fazer, porque dá para fazer todo mundo, né? Certo. O strain mesmo, normalmente você faz também com essa frequência mais baixa, né? Depois que não, o strain imagem de pico. Imagem de pico? Imagem de pico. Eu faço com uma máxima frequência e com mais isquemia que tiver, melhor. Tá. Né? Porque, diferente do isométrico aqui, eu valorizo o que eu estou vendo, tá? Porque tem muitos pitfalls do strain com frequência alta, né? A gente, se não tá, strain, assim, se tu não tá vendo a parede, ele não vai pegar bem, entende? Então, no estresse físico, às vezes, tu tá querendo demonstrar isquemia apical e a parede lateral basal tá sendo mal visualizada, ou tá meio rodada, tá fora de plano, ou tá pegando ali um pedaço de outra fibra da alça lá do torrent guaspa, que às vezes tu angula um pouquinho, tá pegando fibra circunferencial, o strain dá positivo na parede lateral basal. Eu não vou valorizar, que a gente valoriza o que está vendo, porque a resposta volumétrica no estresse físico costuma ser muito exagerada. Ela costuma ser, assim, a alteração de motilidade, não costuma ser muito difícil de ser vista, assim, quando positiva mesmo, sabe? Tu vê uma coisa mais... Não é igual a dobutamina, que o paciente está com o ventrículo pequeno, a cavidade aumenta. Isso é outra pista, né? A cavidade não pode aumentar no esforço físico, né? Não pode. O rim de gripe aumenta, no estresse físico diminui, mas não pode aumentar. Se aumentar, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, geralmente, assim, que eu venho da linha, aí que eu aprendi com o Dr. Lawrence, o strain e o estresse, a gente vem da linha de que tem que ter alteração de motilidade, mesmo que sutil, para a gente valorizar o strain. Claro que se
eu não estou vendo alteração de motilidade e tem contração pós-sistólica pra caramba, obedecendo o território coronariano, mais de um segmento, bom, aí eu vou valorizar, entende? Dependendo da clínica do paciente, né? Agora, o strain reduzido sem contração pós-sistólica, eu não... No estresse físico e em bicicleta, eu não valorizo, tá? Não valorizo. Só se a imagem for muito boa, a frequência muito baixa, uma coisa muito... E olha lá, sabe? Porque a gente tem várias ferramentas, várias pecinhas de estresse físico para te dar a resposta se tem isquemia ou não. Aumentou a cavidade ou não, aumentou a fração de injeção ou não, reduziu o volume do final da sístole ou não, né? Fez feixa mitral ou não, entende? Estou em dúvida, eu boto o strain Doppler ali, faz modo hemanatômico para ver se tem ou não tem alteração. Esse caso aqui, ele tinha, foi muito rico, né? Vou até compartilhar de novo aqui, porque foi uma aula de ecocardiograma de estresse. Estão vendo minha tela? Estão, né? Não, Agora tá? não, agora sim. Agora sim. Então, esse caso aqui, ele é uma aula de ecocardiograma de estresse, porque estresse físico, né? Porque ele se permitiu demonstrar isquemia de várias maneiras, né? E o strain não ficou muito bonito, assim, o trabalho ficou, mas o strain não, sabe? Acho que nem o trabalho ficou muito bonito, porque foi o colega que a imagem estava meio fora de plano e tal, aquela coisa assim. Cadê aqui? Então, deixa eu ver. Esse aqui. Acho que eu estou mentindo para vocês. Deixa eu ver. Modo hemanatômico. Ó, o modo hemanatômico é assim, ó. A gente escolhe uma imagem, certo? Aí vai esse Mzinho aqui, na hemanatômico. Puxa vida. Edita, sair aqui. A gente vai em modo M, clica aqui na setinha, ó, ele vira a seta, a gente empurra aqui. Mas aqui não ficou. Não tem não ficou bonito para ver. Não tá claro, pessoal. Desculpa. Em outro caso eu trago. Mas, enfim, aqui é a parede inferior, onde a seta aponta é a parede inferior, e a parede anterior é a oposta, é a que não tem a seta. E a gente compara a excursão de uma parede, que é esse movimento aqui, com a parede de cima. Está um pouquinho reduzido, mas não está o que eu queria mostrar. É o que eu valorizo, assim, sabe? Aqui dá para ver. Olha o quanto que essa parede ela se desloca, ó, a excursão. E essa aqui está mais retinha, tá vendo? E geralmente, às vezes, a gente vê até contração pós-sistólica. A gente vê essa parede, esse movimento ondulante dela tinha que ser no mesmo grau, né? Mas com um pico de contração depois dessa aqui. Infelizmente, essa não tem, mas ela tem uma excursão menor. A parede anterior, esse cinzinha mais claro aqui, está movimentando menos que de baixo. É uma outra maneira de ver a alteração da motilidade. Enfim, a gente vai somando alterações, né? Sim. E nesse caso aqui, ela não fez linhas B no pico do esforço. Deixa eu ver aqui se ele... Acho que... Não, ele não pegou. É porque como alterou tão rápido assim, às vezes a gente não deu tempo de fazer tudo. Mas foi uma bela uma aula, né? Eu gostei de colocar esse caso, porque ficou emblemático, assim, uma coisa é eu fazer, entende? Eu fiquei muito orgulhoso, porque foi o colega que fez, né? Uma coisa é eu fazer, aí se reproduz, né? Então, aquilo que eu aprendi com o Beto, que eu aprendi com o Dr. Loss, com o pessoal da Argentina, Dr. Miguel Amor, enfim, que eu uso na minha rotina, que eu ensinei, que eu acredito que funciona, que para mim funciona para outro também, então isso é muito gratificante, né? Isso que é o legal disso. Uma coisa é uma técnica ser perfeita na mão de um cara só, agora tu ter outros colegas. Ó, o Lucas também fez curso aqui, ó, o Lucas não me deixa mentir,
A gente faz isso em todo mundo. Se pegar os casos aqui de estresse, é sempre assim que a gente procura fazer. Dr. Victor Daru é um grande mestre do ecostresse da Argentina. Olá, maestro. Aqui. Hola, hola Isam, realmente un gusto escucharte. Compartimos tus criterios, la misma metodología, y bueno, eso es bueno para mí porque cuando uno compara cómo trabaja el resto de la gente, uno está más seguro de lo que hace todos los días. Sí, aprendí con vosotros cómo sería diferente, ¿no? Ahí no se puede trabajar diferente. Bueno, nosotros seguimos aprendiendo de ustedes, eso es lo bueno. Tal vez me impresionaba que tu paciente tenía, digamos, de base algún trastorno sobre la cara inferior. Digamos, eso puede ser, digamos, la clave para que se comporte como enfermedad de múltiples vasos o en este caso de tronco. Muy bien estudiada. Felicitaciones. Gracias, maestro. Un gusto escucharte. Y fue un alumno que realizó el estudio 100% el alumno. Muy bueno el chico. Então tá, não me deixa mentir, é verdade, viu? Aprendi com eles lá. Mas qual que é a dúvida aqui? Porque o Éder tá aí também, né? O Éder sabe que eu me incomodo. Dá um oi aí, Éder, pessoal. Se ele não saiu. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu te fazer outra pergunta. A pressão da pulmonar também você pega... Assim, a pressão da artéria pulmonar, ela é... O que eu faço, na verdade? Assim, eu não gosto, tá? Porque aumenta, muitas vezes, a pressão histórica da artéria pulmonar aumenta em muitos pacientes. Paciente mais idoso aumenta, paciente obeso aumenta, paciente esportista aumenta, enfim. Então, assim, a PSAP eu não me preocupo muito, né? Assim, só se ela estiver acima de 50, 60, para ver. De rotina, eu não me preocupo. Eu me preocupo com a relação mielinha. Como a gente vai fazer muita coisa no esforço, a gente vai ver o meu protocolo, né? O meu protocolo, sempre que possível, eu tento reserva coronariana, né? Então, repouso, baixa carga. Aí a gente já faz a diástole, aí já faz linha B. A pulmonar, ela acaba que passa batido muitas vezes e eu não me preocupo tanto. Quando ela dá alta, é um problema, porque aí eu me preocupo em ver a resistência vascular pulmonar. Aí tem que ver VTI de via de saída do ventrículo direito, né? Aí é um saco, porque aí com o paciente na posição sentada não é tão fácil, tem que ter tido em repouso, sabe? Mas a gente faz, aí a resistência faz a resistência tricúspide sobre a velocidade, sobre o VTI da via de saída, não pode dar maior do que 0,2, né? Aí, e também não pode aumentar no esforço. Então tem que ter o repouso e o esforço. É mais uma conta, sabe? Então, não é em todo mundo. O que o estudo do Peteiro lá mostrou foi em relação a ele. Eu sigo isso aí porque eu já faço muitas avaliações de estresse, e se eu botar mais a pressão das históricas da artéria pulmonar e ficar me preocupando, muitas vezes eu gero mais um cálculo, sabe? Mas, por exemplo, o paciente fez um TEP, tá? Esses dias veio uma paciente que fez um TEP e veio fazer o estresse depois do TEP. Aí eu tenho que fazer, porque tem que dizer se aquela pressão histórica pulmonar dela lá está incomodando ou não, né? Vai vir com a pressão mais alta já desde o repouso. Aí, olha, não tem que a gente fazer. Você pega, então, a pressão sistólica pela insuficiência tricúspide e aí divide pelo VTI. A velocidade da insuficiência tricúspide sobre o VTI da via de saída do VD. Aí tem que ser menor que 0,2 e não pode aumentar no esforço. Essa é a conta. Aí você pode gerar essa conta depois para fazer em Woods, né? Fazer
Mas a maneira mais prática é esse cálculo. Ok. Você já me salva muito lá no grupo do Beto. Não, mas é que é difícil, sabe? Assim, não que seja difícil, impossível de fazer, mas é difícil, assim, muitas vezes a gente não é só motilidade, entende? O estresse físico não é só motilidade, porque a isquemia é um dos parâmetros, é uma das caras da doença coronária. A doença coronária, ela pode dar arritmia, ela pode dar insuficiência mitral, ela pode dar congestão, o paciente pode abrir o quadro já com insuficiência cardíaca. Então, se a gente for focar só em alteração de motilidade, a gente vai errar. Eu tive paciente já, casos que fizeram alteração de reserva coronária, ele era lesão de DA, e outra era microcirculação, outra paciente fez congestão, insuficiência mitral era multiarterial, e não deu tempo de alterar a motilidade, ou não consegui ver, porque o paciente passou mal. Então, a gente tem que ter essas várias ferramentas aí, que nem eu botei lá, né, vários aplicativos para a gente poder se virar, né, não é só, se a gente focar só na motilidade, a gente vai errar, por quê? Ou não vai aparecer, ou a gente não viu, ou a gente não girou o transdutor, então a gente tem que ter, né, quanto mais armado a gente tiver, por isso que o Picano, ele colocou o ABCD dele lá e dá certo, porque ele tem múltiplos parâmetros, e ele viu que o parâmetro que menos tem impacto prognóstico é o que a gente mais valoriza, que é a motilidade. O que tem mais impacto, por exemplo, é a alteração, se não me engano, linha B pulmonar. Óbvio, o paciente que faz congestão durante um evento isquêmico é o mais grave, né? É o paciente, então, é importante a gente ver. O padrão importante é o que não tem reserva cronotrópica por eletro. Ele divide a frequência cardíaca máxima sobre a de repouso, tem que aumentar 1,8 vezes, se não me engano, no exercício. Se não aumentar, o paciente tem, indiferente se está com beta-bloqueador ou não, enfim. Esse paciente aí, ele tem uma desautonomia, digamos. Esse paciente, ele não tem muito o que fazer, né? Do ponto de vista de medicamento, quando tu vai treinar mais, enfim, é um padrão de pior prognóstico, se tu for olhar os estudos de teste ergométrico antigo, né, e são pacientes que a gente não investiga, que a gente não trata, né? Diferente daquele, agora o paciente faz isquemia, te dá nitrato, te dá beta-bloqueador, revasculariza, o paciente que faz congestão, tu vai dar furosemida, sabe? Aquele cara. E esses pacientes, assim, que tem reserva baixa, o que tu vai fazer? Se não tem lesão de coronária grande. Esses pacientes que têm desautonomia, né? Então, são pacientes mais graves também porque a gente tem menos o que oferecer para eles, né? Muitas vezes. Ou o médico, a gente pode até saber o que fazer com uma reserva baixa, mas o colega que pega, que agora, né? Então, a gente tem que educar, né, o clínico, né, discutir o resultado, né, e se ajudar também, porque se a gente ficar só na motilidade, a gente vai ficar para trás, porque é o método mais feio, se tu for olhar, né, é um monte de coisa cinza balançando, a ressonância é bonitinha, a cintilografia é coloridinha, né, então, no momento que a gente abre o arsenal de aplicativos que o Eco tem, a gente se destaca. Eu penso assim, pelo menos, aprendi assim. Não concordo. Então tá, pessoal, mais alguma dúvida? Aproveitem aí que tô para falar. O momento é de vocês aí. Me diz uma coisa, quando o paciente a gente faz o eco de esforço, né, em uso de beta-bloqueador, você usa tem um cálculozinho que eu não tenho aqui agora, não sei de cor, para poder ver a frequência máxima, você usa tipo uma correção? Não, eu assim, paciente beta-bloqueador tem dois poréns, né? Então, assim, se o paciente usa beta-bloqueador e quer fazer diagnóstico de doença coronária, não sei se ele tem doença coronária, eu acho que tem, eu quero ver se ele tem doença coronária. Teoricamente, a gente deveria interromper o beta-bloqueador,
O problema é que o paciente não é nosso, né? Eu já mandei interromper beta-bloqueador e o paciente chegar fibrilado com alta resposta ou fazer dor torácica, sabe? Então, o que eu faço na minha prática? Porque deu problema já, deu problema para mim, assim. Eu me senti mal, porque o paciente ficou mal. Eu não suspendo o beta-bloqueador, não oriento suspender. Eu faço o exame com o beta-bloqueador e aí eu vejo. Se eu fiquei em dúvida, ou se eu falo com um assistente, ou eu falo com um paciente para repetir em alguns dias sem beta-bloqueador. Se ele fez um belo de um exercício, fez um exercício forte, e ele usa beta-bloqueador diariamente, eu vou colocar foi negativo até a frequência alcançada, sob efeito de beta-bloqueador, etc. Agora, se ele faz um exame ruim, com exercício ruim, eu sugiro outro método, ou, entende? Porque se eu acho que não tem mundo perfeito, né? Então, assim, diminui sensibilidade, diminui. Não vou dizer que já repeti, deu alterado algumas vezes já, mas não dá para parar para todo mundo, porque a gente não conhece quem é o assistente, não conhece o paciente e pode fazer o que eu fiz de paciente ficar em FA com alta resposta por interromper duas meias-vidas, né? Lá em torno de 3, 4 dias aí, o beta-bloqueador. Eu acho 3 dias, né? 2, 3 dias, o beta-bloqueador ficaria... Não é legal, sabe? O ideal seria que interrompesse, mas a gente não consegue com todo mundo. Se o médico é parceiro, tu conhece, já pode conversar com ele, orientar, né? Se o paciente... falar com a orientação com o médico, né? Na hora que solicita de interromper. O meu paciente, eu falo, para com o exame, com o beta-bloqueador tantos dias antes. Agora, o paciente de fora externo é muito complicado, porque como é um método mais barato do que as outras provas para avaliação de isquemia com imagem, vai vir paciente mais grave para a gente, entende? Vai vir paciente com menor poder econômico, que não vai conseguir pagar uma cintila, uma ressonância, e o nosso exame é o que vai decidir. Então, é muita chance de eles serem muito doentes, né? E aí o cara faz um edema agudo, faz uma fibrilação atrial alta resposta, faz angina porque está sem beta-bloqueador, descompensa uma IC, às vezes o cara nem é do coronário, tem insuficiência cardíaca e a gente para o beta-bloqueador e causa uma internação para o paciente. Então eu parei com esse negócio de ficar focado na frequência, eu foco mais num exercício assim de qualidade e dentro da vida real do paciente, né? E equilíbrio, né, Márcia? Equilíbrio entre frequência máxima, submáxima e imagem. Porque se a gente, às vezes, tu pega um paciente que força um pouquinho mais, se ele começa a hiperventilar, tu perdeu o exame, às vezes, entende? Então tem que ter um equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio e bom senso, né? Entre tá muito alto, muito baixo, né? A gente tem que tá no meio termo. Legal. Isam, gostaria que Fale, você falasse José. um pouco sobre o hand grip. Eu vejo que o hand grip ele é mais fácil em algumas pessoas, né? Logicamente, os idosos têm mais dificuldade de fazer, né? Aqueles mais debilitados um pouco. Mas eu não tenho muita experiência ainda com hand grip, eu já tenho o hand grip, entendeu? Me diga uma coisa, qual seria assim, o limite de força necessário para que você pudesse, entendeu, ter uma imagem que pudesse, vamos dizer assim, ser diagnóstica de isquemia pelo hand grip? Assim, o hand grip, ele vai te obrigar a técnica avançada na grande maioria das vezes, né? Só o hand grip, que nem aquele caso que eu mostrei, quando é que vai funcionar bem? O paciente que já vem com alteração de motilidade em repouso ou está suspeitando que tem alteração de motilidade, está em dúvida, ele vai te exacerbar a alteração de motilidade. Entende? Assim que eu uso, várias vezes eu usei, deu certo, e já usei, deu errado e o paciente era isquêmico.
Então, eu valorizo motilidade apenas no hand grip quando ele dá positivo. Quando ele dá negativo, ele obrigatoriamente a gente vai ter que associar outro método. Então, é a mesma coisa que do curso, né? Faz a prensa máxima no hand grip digital, no dinamonto digital, deu lá 50 quilos. Aí tu vai trabalhar de 30% a 50% da carga máxima. A partir de 1 minuto já altera a motilidade, até antes, né, se o paciente é isquêmico. Porque a pós-carga aumenta, a pressão aumenta, e aí, geralmente, a fração de ejeção cai, né, com hand grip até em paciente normal, pelo aumento da pressão intracavitária. Mas para alteração de motilidade pura, por exemplo, aqui nem aquele caso que eu mostrei, que veio fazer uma ergometria comigo, eu não fiz ergometria porque ele já tinha repouso, tinha uma alteração de motilidade. Eu mandei ele apertar a mão, alterou mais ainda a parede anterior, falei para o colega, e aí foi para o CAT, tinha lesão de ar diagonal. Entende? Então, já estava suspeitando, é um paciente maior risco. Agora, eu quero ver se tem isquemia, um paciente que nem o estresse físico, por exemplo, o paciente vem para mim para fazer estresse físico, para eu liberar para uma cirurgia, uma avaliação pré-operatória, ou para eu dizer que não tem isquemia, que não tem que fazer CAT. É outro perfil de paciente, o que vai para a BAI, que é paciente doente, idoso, que já sei que tem lesão coronária ou lesão aterosclerótica, eu quero saber se esse cara tem que ser estratificado invasivamente ou não. Diferente do daquele lá que é uma coisa discreta, que eu quero ver se ele tem... os dois são importantes, sabe? Só que o meu pega o paciente já passou do ponto de fazer o hand grip, entende? Já tem lesão com 30%, 40%, 50%. Eu quero saber se ele faz isquemia, se é representativa e se eu tenho que mandar para o CAT ou não. Se ele vai ter que revascularizar ou não. Porque é que nem essa senhora que veio para mim. Ela é lógico que ela ia ter lesão de 30%, 40%, 50%, 60%, porque ela é diabética, ela é hipertensa, é dislipidêmica, é debilitada, enfim, já tem outros fatores de risco. Diferente de um jovem que usa esteroide e tem 40 anos, que é jovem, para mim é jovem, né? Paciente de 40 anos é jovem. E ter lesão coronária com 40 anos faz diferença para a vida dele. De 30, 40, né? Diferente da paciente do outro extremo, não. Mas é assim, ele faz a isometria, a partir, já fica olhando, e a cavidade vai aumentar, e aí aquela alteração de motilidade que tu estava suspeitando, ela vai ficar muito mais clara com o hand grip, é assim que tem acontecido sucessivamente naquele paciente, e geralmente é paciente com lesão grave, ou suboclusão de coronária, que só de fazer isometria que vai positivar. Mas aí eu valorizo só se der positivo, se der negativo eu não posso dizer que ele não tem. Tá? E a resposta, tu sabes que a resposta é uma queda da fração de ejeção global, como normal, aumenta o volume da cavidade pelo aumento da pós-carga. Então, ele não vai te ajudar assim, vai te ajudar quando der bem alterado, alterou uma motilidade, demarcou bem uma coronária, e o oposto, se ele não der alterado, assim, não vai te ajudar. Tu não vai conseguir excluir, só vai ser muito específico e pouco sensível, digamos assim, né? Por isso que tem que combinar com o STEM, com o trabalho, e aí tu tens um exame de alto nível que pode se equiparar ao estresse físico, só que com bicicleta, só que são pacientes distintos, né? Ainda não tem... o estudo que a gente está fazendo é para ainda identificar o padrão, aí depois que identificar o padrão, tem que se identificar critério de gravidade, para tu poder fazer... esse padrão aqui é lesão grave, esse padrão aqui não é. Porque é muito sensível o trabalho miocárdico, né? A maneira que se vê. Então, vai mandar para cá um monte de gente que não precisa, daqui a pouco, entende? Ok, obrigado. Eu consegui responder a tua pergunta. Sim, obrigado. Em média pressão antes de ele soltar a mão, sempre. Uhum. Porque tu vai fazer o trabalho com a pressão verdadeira, né? Ok. Então tá, pessoal. O professor tá aí, professor Castilho.
Então tá, pessoal, mais alguma pergunta? Então tá, então vamos encerrar por hoje, e semana que vem tem a parte 2, eu vou trazer mais casos para ficar mais ilustrativo aí, e a gente tentar extrair mais do método. Boa noite.